Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal 2 ou Mais. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro livro de Crônicas, capítulos 5 ao capítulo 6. Sim, esses capítulos, a gente vem acompanhando, parece muito uma questão só de genealogia e tudo mais, mas aqui, mais uma vez, a gente vai ter essa profundidade espiritual, muito grande. Sim. Então são revelados princípios sobre herança espiritual, consequências da desobediência, Sim. guerra espiritual, adoração, legado sacerdotal e fidelidade de Deus através das gerações. Uau! E aí, primeiro tópico. 1. Rúben perdeu a primogenitura por causa da impureza. Rúben era o primogênito de Israel, portanto possuía direito natural à liderança, autoridade e herança dobrada. Porém, ele perdeu essa posição porque contaminou seu leito, o leito do seu pai, ao se relacionar com Bila, concubina de Jacó. Existe uma diferença entre receber uma posição e ter estrutura espiritual para sustentá-la. Rúben tinha o direito natural, mas não tinha maturidade espiritual para preservar a sua herança. E a curiosidade aqui é: a primogenitura foi dividida. José recebeu porção dobrada, Judá recebeu liderança e Levi recebeu sacerdócio. Ou seja, aquilo que Rúben perdeu foi repartido entre os outros. Assim, eu já percebi, e já escutei de alguns pastores, que se você não se posiciona ou não toma aquilo que é para ser seu, Deus ele vai entregar para o próximo da fila. Sim. Então, assim, você vê, Rúben era para ter recebido tudo isso. Ele era o primogênito, mas... como ele cometeu um erro, Deus acabou repartindo isso entre os outros irmãos. Sim. Então, a reflexão profunda é: muitas pessoas perdem aquilo que Deus entregou, não por falta de talento, mas por falta de domínio próprio. Uau! Começou. Começou as lapadas santas. Exatamente. 2. Judá prevaleceu entre os irmãos. Mesmo José recebendo a primogenitura, o texto diz que Judá foi poderoso entre seus irmãos. A liderança espiritual não nasce apenas de posição familiar, mas de alinhamento com propósitos de Deus. É da tribo de Judá que viria o reinado de Davi e, posteriormente, Jesus Cristo. Falei até embolado, né? Jesus Cristo. Judá significa louvor. Existe um princípio espiritual aqui. O louvor abre caminhos de governo espiritual. Então, não por acaso, Davi era de Judá e Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. E o que Davi fazia quando Saul estava endemoniado? Tocava a harpa. Então, olha como é que está nos detalhes, nos detalhes. Quem aprende a adorar mesmo em meio às guerras recebe autoridade espiritual. Davi, antes de ser rei, ele era um adorador. Sim. De fato. Isso é poderoso demais. 3. Os Rubenitas venceram porque clamaram a Deus. Os descendentes de Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés eram guerreiros experientes. Porém, a vitória deles não veio apenas por força militar. O texto diz: clamaram a Deus na peleja e ele lhes deu ouvidos. Estratégia sem dependência de Deus produz desgastes.
Mas dependência de Deus libera intervenção sobrenatural. A curiosidade aqui o exército inimigo possuía muitos homens, camelos, recursos e estrutura. Mesmo assim, Israel venceu porque a batalha tinha dimensão espiritual. E a reflexão aqui há guerras que competência humana não resolve. Somente a oração destrava certas batalhas. A gente fica assim, até meio tonto. 4. Prosperidade sem fidelidade gera destruição. Depois de prosperarem, aquelas tribos se prostituíram espiritualmente com os deuses das outras nações. Resultado, foram entregues ao cativeiro. O maior teste espiritual não é a escassez, é a abundância. Muitos permanecem fiéis no deserto, mas se perdem quando prosperam. É verdade. O texto mostra que Deus levantou reis estrangeiros para disciplinar Israel. Isso revela que Deus continua soberano mesmo sobre governos e impérios. Uau. Então, a aplicação prática é que a prosperidade sem altar produz independência espiritual. E isso, não é nada bom, não sustenta nada. Né? A independência... Eu já contei em outros estudos e eu passei por isso na prática. Eu trabalhava com venda, né? E a venda, quando você é bom no que você faz, ela te gera muita prosperidade financeira. E algumas vezes eu nem conhecia a Juliana ainda, e as vezes que eu mais tive prosperidade foram as vezes que eu me afastei de Deus. E aí, quando eu me afastava, Deus ia lá e cortava. Colocava no deserto de novo para poder... E assim, era batata. Não tinha... E aí eu percebia, voltava, Deus abria de novo as portas, e aí eu me afastava e Então, realmente, se você não for fiel no pouco... Como que ele vai te colocar sobre muito, né? E aí você vê... ser fiel no muito, no caso. E esse muito provavelmente não é o muito. Ainda é o pouco. Pior que é. Que a gente já acha que, uau, meu Deus. E não é. E, cara, Deus pode fazer muito mais. Só muito que Ele mais. vai testando. Será que você está pronto para receber mais? E não é nem só sobre dinheiro. Exatamente. Às vezes é um líder é um cargo de liderança, sabe? São tantas outras questões, né? Então, fica a reflexão. 5. Deus registra nomes porque valoriza legado. Grande parte desses capítulos é composta por nomes. Muitos leitores pulam essas genealogias, mas Deus decidiu preservá-las eternamente nas Escrituras. Deus é um Deus de gerações. Aquilo que fazemos hoje pode ecoar por décadas. Na mentalidade hebraica, esquecer o nome era quase como apagar uma existência. Por isso genealogias eram tão importantes. E a reflexão aqui talvez o mundo não reconheça a sua fidelidade hoje, mas Deus registra cada geração que permanece firme. E uma vez eu escutei de um pastor falando assim: nós somos imortais enquanto alguém lembrar do nosso nome. Então você pode estar morto há 200 anos, mas se alguém fala o seu nome, você ainda permanece vivo, porque é o seu legado. Isso é muito poderoso. Sim. Né? Então, fica aí a reflexão.
6. A tribo de Levi foi separada para servir. O capítulo 6 foca especialmente nos levitas e sacerdotes. Diferente das outras tribos, Levi não recebeu o grande território como herança. Sim. Sabemos disso. Quem carrega a presença, muitas vezes, abre mão de confortos terrenos. A herança de Levi era o próprio Deus. Cara, o que você precisa mais? Os levitas tinham funções específicas: música, adoração, transporte dos utensílios sagrados, ensino, sacrifícios. Não era desorganizado. No reino de Deus, serviço exige responsabilidade e consagração. E não adianta essa servidão, né, sem o coração no lugar certo. Totalmente. Porque se você for fazer de qualquer jeito, esquece, nem faça. Então fica aí também essa reflexão. 7. A música tinha função espiritual e profética. Davi organizou ministros da música para servirem continuamente diante da arca. Isso me remete muito aos anjos que permanecem diante do trono do Senhor, dizendo santo, santo, santo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Isso é um reflexo do que acontece no mundo espiritual. Louvor não era entretenimento, era ministério espiritual. A música criava ambiente para adoração, sensibilidade espiritual e manifestação da presença de Deus. Os músicos levitas eram treinados e separados especificamente para isso. Ou seja, excelência também era parte do culto. A adoração verdadeira não é só performance, é serviço diante de Deus. Muito lindo, uau. 8. Samuel possui conexão levítica. A genealogia apresentada conecta Samuel à linhagem levítica. Muitas pessoas imaginam Samuel apenas como profeta, mas ele também tinha ligação sacerdotal. Uau. Deus levanta pessoas multifuncionais para tempos de crise. Samuel foi profeta, juiz, intercessor e líder espiritual. Há pessoas que Deus está preparando para ocupar lacunas espirituais de uma geração inteira. Olha só. Que responsa, hein? Mas é isso aí. Será que você pode ser uma pessoa dessa? E aí? Depende de você. Depende da gente. Né? Menor adianta você ter uma herança se você não obedece, se você não busca. Isso não te garante nada. Às vezes você até tem a unção, tem o chamado, tem a convocação, Deus já preparou tudo, mas também tem que fazer a sua parte. Você tem que assumir a responsabilidade. 9. As cidades dos levitas revelam um princípio de influência espiritual. Os levitas foram espalhados por várias regiões de Israel. Deus espalha a influência espiritual estrategicamente. Os levitas funcionavam como referência espiritual dentro das tribos. Eles não ficavam conectados em um único lugar. Isso ajudava no ensino da lei, na preservação da adoração, na manutenção da identidade espiritual de Israel. Deus posiciona pessoas estratégicas em lugares específicos para preservar ambientes espiritualmente. Então você não é lançado num lugar à toa, né? Nunca é à toa. De fato. 10. O capítulo mostra que Deus trabalha através das gerações. Então, um resumo espiritual aqui dos capítulos 5 e 6 é que consequências de escolhas
né, esses capítulos vão revelar consequências de escolhas, importância do legado, poder da adoração, valor da fidelidade, perigo da corrupção espiritual, força da oração e responsabilidade sacerdotal. Uma geração pode construir um altar ou abrir portas para destruição futura. Uau! Mesmo após falhas humanas, Deus continuou preservando linhagens, promessas, sacerdócio e o plano messiânico. Isso mostra que a fidelidade de Deus é maior que a instabilidade humana. Mais uma vez, né? A gente vem aqui observando isso que, cara, não importa. A promessa vai ser cumprida, ele vai fazendo ali, né? Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tantas atribulações. Sim. Mas a palavra dele é a palavra dele. E não faz curva. E a conclusão desse estudo de hoje: herança espiritual precisa ser preservada, a adoração possui poder governamental, fidelidade gera legado, pecado oculto destrói destinos e Deus continua escrevendo sua história através das gerações. Mas, do que nomes antigos, esses capítulos revelam princípios eternos para a família, liderança, ministério, guerra espiritual e a vida cristã prática. E aí chegou aquele momento. Vamos. Vamos lá? Vamos. Vamos lá? Continuar os puxões de orelha. Perguntas para reflexão. Aquelas 5 perguntinhas para poder fechar o nosso estudo de hoje. Vamos nessa. Combinado? 1. Qual área da minha vida pode estar me fazendo perder oportunidades espirituais, assim como o Rubem perdeu a sua primogenitura por falta de domínio próprio? Já começou com aquela lapada. 2. Tenho buscado vencer minhas batalhas apenas com força e estratégia humana ou realmente tenho clamado a Deus antes de agir? 3. Se Deus analisasse hoje o legado que estou construindo, minha geração futura seria fortalecida ou enfraquecida pelas minhas escolhas? Uau! Minha adoração tem sido apenas um hábito religioso ou uma expressão verdadeira de intimidade, entrega e serviço diante de Deus? 5. Assim como os levitas foram separados para servir, em qual área Deus pode estar me chamando para uma vida de maior consagração e responsabilidade espiritual? Minha gente. E, pessoal, que vocês possam ter esse entendimento de que Deus ele nos chama com um propósito e que não há momento certo ou errado para você começar a servir. O importante é você estar alinhado, sendo obediente, respeitando as leis do Senhor, tá? E trazendo pessoas também para caminhar junto com você, tá bom? Então, nos ajude curtindo, comentando e compartilhando. E a palavra de hoje vai ser levita. Boa! Pode ser? Comenta aí. Se você chegou até aqui, comenta aí, levita, tá bom? E nunca se esqueça que Jesus ama a sua vida, você não está sozinho, você não está sozinha, conte conosco, qualquer coisa, tem aí o nosso Instagram, o nosso TikTok, entre em contato, tá bom? E nunca se esqueça que a
onde dois ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente. E nos ouvirá. Esperamos você aqui amanhã. Combinado? Fechado. Combinado. Tá bom? Combinado aí? Tchau!